Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos aqui a grata satisfação de receber esse jornalista e escritor, Palmério Dorio. Seja muito bem-vindo, Palmério. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Palmério, nós estamos vivendo uma situação bastante importante no Brasil e, de certa forma, muito interessante para que a gente possa discutir com o nosso telespectador, que são esses movimentos da democratização da mídia. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Essa história é uma história muito antiga, não é? Você deve lembrar que o Lima Barreto já falava sobre isso no Escrivões aí a Escaminha. Ele disse que a imprensa brasileira se resumia a algumas famílias. Hoje em dia os sobrenomes são diferentes, mas as famílias continuam dominando a imprensa. Hoje em dia você pode contar o quê? Meia dúzia de famílias que dominam a mídia, né? Então você vê, tem os Frias, tem os Marinho, tem os Tívitas, tem os Sirotes, que lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Sul, tem os Mesquitas. Então eles, você veja, né, essa turma, essas famílias, os Mesquitas, por exemplo, promoveram a Revolução Constitucionalista em 32 contra os avanços sociais. Essa mídia, essas famílias derrubaram o Getúlio. Os Mesquitas, por exemplo, são os ingratos, né, porque o Getúlio Vargas salvou-lhe as finanças. Era um jornal quase falido e o chamado Estado Novo salvou-lhe as finanças, né? 5 anos depois, eles ficam numa boa, retomam o controle do jornal e continuam a conspirar contra os governos populares e nacionalistas, né? Fizeram isso, tentaram impedir a volta do Getúlio, derrubaram Getúlio em 45, 46, tentaram impedir a volta dele ao poder nos braços do povo, depois o levaram ao suicídio, tentaram impedir a volta, a posse do Juscelino, apoiaram os revoltosos de Aragaça, Jacareacanga, tentaram impedir a posse do Jango depois da renúncia do Jânio Quadros, que se apresentava ao Brasil como a última esperança, não é? Então, mas obrigaram os milicos e a grande imprensa, esse partido da grande imprensa, impediu que o Jango assumisse com plenos poderes, assumiu com o governo parlamentarista, com Tancredo Neves primeiro. Depois conseguiram o golpe de 64, promoveram o golpe de 64. Aquilo que tentaram em 54, só conseguiram em 64. E você veja que o Globo desta família, agora se arrepende 50 anos depois. Nem o Rubinho Barrichello, como diz o Zé Simão, né, se arrependeu com tanta... Isso é que chama efeito retardado, né? E os caras do Clube Militar, os milicos de pijama do Clube Militar, dizendo uma ova, né? Como é que se trata assim os velhos amigos? Quer dizer, houve uma revolução da Globo em 65, foi quando esse império global é feito, né? A revolução de abril de 65 é a revolução da Globo, que passou a bamburrar uma grana, com grana da Tony Life, imprensa, grana internacional, que financiou esse salto, digamos, de qualidade, né? O padrão de qualidade global veio de fora, com dinheiro de fora. Enfim, essas famílias, que eu chamo de os grandes irmãos, continuam unidos e coesos. Derrubaram, mas estão sempre preparados para um novo golpe, para se aproveitar. Eles detestam o Brasil, de certa maneira, né? Eles imaginam o Brasil que nós somos vira-latas e que eles detêm a verdade. O Estadão, por exemplo, o Estadão pegou em armas, é um jornal que pega em armas, não conspira apenas. O Globo, quando nessa desculpa agora, talvez estão errados, eles fazem uma desculpa editorial, mas o Estadão participou da conspiração e participará sempre, inclusive armada. Havia armas guardadas no Estadão, tanto
tanto no golpe, como uma tentativa de golpe contra o Getúlio nos anos 50, né, no começo dos anos 40, como havia em 64. A participação direta dos mesquitas no golpe, né? Depois se arrependeram. Alguns órgãos da grande imprensa, como o Correio da Manhã, fez rapidamente se arrependeu. Semanas depois já estavam contra o golpe, ou meses depois já estavam contra o golpe de 64, que vai fazer 50 anos no ano que vem. Mas outros não. E vem o Globo agora, como eu estava lhe falando, 50 anos depois. Pode? Pode, mas não deve, né? Não deveria, né? E, a par de todas essas famílias, o que nós temos aí nas esteiras? Temos essa revolução da tecnologia, que se contrapõe ao monopólio, ao cartel dessas famílias hoje em dia. A tecnologia mudou. Então, uma pessoa com um tweet é uma gráfica em casa, o Facebook é uma gráfica em casa. Aí depende do que você faz com isso, do talento de cada um. Então, essa tecnologia mudou. Você vê alguns sites têm acessos de milhões de pessoas. Aqui no Brasil, estamos falando só no Brasil, no mundo, claro, também, até mais. Então é uma coisa espantosa essa união, essa identidade entre os blogueiros. Alguns deles nunca se viram, mas sempre se amaram, parece, né? Porque eles fazem coisas deslumbrantes. É espetacular hoje em dia o que um Luiz Nassif faz, um Rodrigo Viana, um Paulo Henrique Amorim. Enfim, é uma turma, tem tuiteiros como a Maria Flor com milhares de seguidores. Hoje em dia eu sou do Pará. Se um menino com talento tem um computador, sabe lidar com isso, abre um blog lá em Peixe-Boi, que é uma terra de clima ótimo no Pará, ele vira um sucesso, no mínimo na aldeia dele, né? Não tenha dúvida, mas hoje ele não fala só para a aldeia dele, né? Sim, ele pode falar com a Dinamarca também, chique. De Peixe-Boi direto para a Dinamarca, né? E essas mídias mais regionais, municipais, a importância delas dentro desse contexto, dessa nova lei? O rádio, que você achava que decreto de vez em quando, a televisão vai acabar com o rádio, que por sua vez a internet vai acabar com a televisão, tudo conversa, todos se juntam. O rádio está vivendo um renascimento. Eu todo sábado participo de um programa junto com o jornalista Carlinhos Brickman e o Percival de Souza, de um programa que dura 4 horas, com ampla audiência na área de São José dos Campos. Mas o programa é ouvido na Nigéria, é ouvido na Escandinávia, é ouvido na Caixa Prego, em todos os lugares. É impressionante, você consegue medir a audiência. Num dia desses eu dei uma entrevista para uma rádio do Sindicato dos Bancários, que tem 100 mil associados. Então teve quase 10 mil telespectadores, sem contar o YouTube, que já tem o quê? Quase 5 mil visualizações. São números espantosos de imprensa alternativa, né? Porque para se contrapor essa mídia, surgiu na ditadura, nos anos 70, a chamada imprensa nanica. E foi espetacular, porque elas fazem o papel da mídia ninja, mal comparando ou bem comparando. Então, eram 150 jornais, eram jornais desbundados, eram jornais politizados, eram jornais de gay, eram todo tipo de jornal. Um era dirigido pelo Luiz Fernando Veríssimo, lá em Porto Alegre, outro pelo Aguinaldo Silva, o das novelas, no Rio de Janeiro. Nós fazíamos aqui um jornal chamado Ex, que foi o único que publicou a matéria da morte do Vladimir Herzog. Porque a imprensa nanica fazia o papel de boi de piranha. Nós éramos os bois de piranha. Tudo que era proibido e a imprensa estava sob censura, a gente jogava. É claro, a Polícia Federal vinha e fechava. Aí a gente abria outro jornal, fazia um jornal chamado Ex, que era da turma da realidade, uma turma altamente profissionalizada, que tinha feito a melhor revista do Brasil em todos os tempos. Mas esse pessoal foi expelido, começou a ser expelido da grande imprensa, principalmente depois do golpe dentro do golpe, que foi em 68. Então esse pessoal começou a procurar outras praias para se instalar, né? Bom, aí chegou um momento crítico, que foi em 75, a morte de um jornalista. E aí nós vamos falar disso no próximo bloco.
Vamos para um breve intervalo e já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre do jornalista e escritor Palmério Doria. Palmério, eu te interrompi no nosso bloco anterior quando você ia falar sobre a morte desse jornalista, não há o que se falar dele, né? Vladimir Herzog, mas por favor, continue o seu raciocínio. Nós tínhamos trabalhado juntos na cultura antes, mas fazíamos então um jornal alternativo que funcionava num sublocado, num prédio ali no Bexiga. Era um jornalzinho de nada, mas com os caras que fizeram a revista Realidade, né? Bom, mataram um colega nosso, que fazer? Aí fizemos uma matéria chamada A Morte do Jornalista Vladimir Herzog, a liberdade, abre as asas sobre nós. Era estampado na capa. Bom, foi uma comoção. São Paulo atingiu a todos nós, foi uma bomba de pânico na cidade. E os jornais, como sempre, ficaram na encolha, né? Nos restou a tarefa de ser aquilo que eu lhe falei, o boi de piranha. O fato é o seguinte, nosso jornal foi fechado e um dia eu encontrei o jornalista, o magnífico repórter, que é o Ricardo Couto, na Rua Major Quedinho, onde então funcionava o Estado de São Paulo. Ele me disse: vocês ampliaram nossos limites. E ele tinha acabado de produzir para o Estado de São Paulo uma das matérias mais espetaculares do jornal em todos os tempos, que foi o escândalo das mordomias, como vivem os nossos superfuncionários. Uma série de matérias no Estadão que trombou com a ditadura. Então, aquele jornal, naquele jornalzinho, abriu o espaço para um grande jornal como o Estado de São Paulo fazer uma matéria como essas. Isso reconhecida pelo comandante, pelo coordenador da matéria. Então a imprensa nanica naquele tempo, aqueles 150 jornais que eu lhe falei, espalhados pelo Brasil, cumpriu essa função que cumprem hoje os blogueiros. Milhões, cada vez aumentam mais, né? Cada vez aparece gente melhor. Hoje em dia eu não sei o que ler, não sei qual é o melhor, não sei por onde começo. Então eu começo meu dia lendo primeiro os blogueiros. Depois eu parto para a Operação Adoniran Barbosa, né? Lavo a cara, saio, compro um jornal de papel. Aí compro o jornal dessas famílias. Mas aí eu faço o meu, já no boteco, eu faço a minha edição pessoal do que está acontecendo no país. Mas a minha fonte, hoje em dia, principal, são dezenas de blogs espalhados pelo Brasil. Agora, por exemplo, eu estou lançando um livro que não existiria sem os blogueiros. Quer dizer, é um livro sobre a era Fernando Henrique Cardoso e chama-se O Príncipe da Privataria, que não teria espaço nos grandes jornais. Você veja, como havia o risco de apreensão, as editoras são muito frágeis, o editor da geração, Luiz Fernando Imediato, reuniu um grupo de 10 blogueiros, os principais blogueiros na editora dele, e eles receberam o livro, o original do livro em primeira mão, com o compromisso de não abrir o jogo, de guardar segredo por 2 semanas. Eu achava que era tarefa impossível, né? Eu não sou baú, né? Como é que você consegue manter uma coisa dessa 2 semanas em segredo? Não dá, porque o risco de apreensão era imediato e real. Assessores do Fernando Henrique já tinham ameaçado o editor, com um advogado, com ações judiciais. Então nós temíamos, você viu, aprendeu, dançou.
e teria que ser lançado então no dia 30. Todos cumpriram religiosamente o compromisso. É um grande acordo de cavalheiros. No dia 30 eles jogaram a matéria no ar, já com o livro distribuído pelo Brasil ou por grande parte do Brasil. Espero que tenha chegado aqui já. Mas o fato é o seguinte, foi uma grande manobra toda dentro desse clima de imprensa alternativa. Os nanicos, é como se eu estivesse de novo nos anos 70, quando a Polícia Federal vinha e invadia a redação, aqueles meganhas com o dedo que parecia um cacetete apontando para você, né? Então, foi sensacional. No fundo, tudo isso é muito emocionante. Ontem eu estava conversando com uma repórter, ela me perguntou qual foi o melhor momento, qual foi o momento mais assim, importante desse livro. Eu digo o medo. O medo que o livro fosse apreendido depois de uma trabalheira do cão, né? Quer dizer, não foi nem escrever, nem buscar todas as informações, né? Às vezes eu fico pensando, a ditadura acabou, porque como é que acontece esse tema? Eu lancei um livro chamado Honoráveis Bandidos, em São Luís, sobre a era era Sarney, claro. O lançamento foi interrompido. Eles invadiram, um grupo de jagunços invadiu o sindicato dos bancários e o pau quebrou. Está no YouTube, tem mais de 100 mil acessos. Grossa pancadaria. Nós fomos lançar o livro depois em Imperatriz, porrada, bomba de efeito moral. Um livro. Como é que acontece isso? Isso aconteceu há exatos 4 anos. Sim. A gente ficar com medo de lançar um livro, não é? E tem todo acesso, qualquer um pode barrar uma biografia. Um cara que se sente atingido diz assim, abre e pega um juiz aí de aluguel e crau. Esse é o grande problema, falta em alguns Nós estamos casos aqui de na seriedade. área do direito, né? Não tenha dúvida. É a falta de seriedade em alguns casos, é o domínio do poder econômico. Não, você vê cara como Roberto Carlos, um cara que chegou a esse nível de adoração popular, ele se transformou no censor, ele censura biografias favoráveis a ele, como essa do Paulo César Araújo, e adorável biografia, muito bem escrita, tem responsabilidade, evidente que tem, mas a maioria dos casos não tem. A biografia que o Rui Castro fez do Garrincha, a família barrou por razões de... Ou a gente vê uma série de livros assim barrados. Agora uma biografia do Safra, barrada não pela viúva dele, mas por alguém de Curitiba, que foi certamente comprado pela família e barrou o livro. Uma série de obras que estão aí sérias, feitas por bons jornalistas, ou não, né? ou grandes acadêmicos que são barradas. E dentro de todo esse trabalho antes do medo, do lançamento do livro, o que você pode dizer para o nosso telespectador sobre um pouco dessa história, ou de alguma história tua nessa vida longa, vida de jornalista? A coisa mais importante desse livro, não digo que, o que está chamando a atenção é a revelação do senhor X. O senhor X é um empresário do Acre que participou da compra de votos para a reeleição. Participou não, denunciou ou gravou ou colheu o depoimento das pessoas que foram compradas pelo esquema Fernando Henrique Cardoso para a eleição da reeleição dele. Então, esse homem foi gravado pelo Fernando Rodrigues, repórter da Folha, foi uma série de matérias sensacionais e de repente ele sumiu. Ele desapareceu no Acre. Ele é uma espécie de eminência parda do Acre. A falta de iniciativa da imprensa é impressionante nesses casos, porque esse homem sumiu durante 16 anos, sem que ninguém quisesse ouvi-lo sobre um episódio fundamental da história do Brasil, nesse momento que está se falando tanto em compra de votos e tudo mais. Né? Mensalão, diabo a quatro. Nunca ocorreu a um jornalista ir lá e entrevistar o personagem central dessa história, que era um segredo de polichinelo. Todo mundo sabia quem ele era, mas ninguém foi lá. Então isso é espetacular. Imprensa alternativa, porque esses livros, você vê hoje em dia que tem uma série de livros, reportagens sendo lançados, né, por Caco Barcelos, pelo Fernando Moraes, pelo Audálio Dantas. Os grupos estão se refugiando nisso aí,
que é o livro-reportagem, é o velho livro-reportagem de guerra, mas que surgiu o livro-reportagem naqueles anos de imprensa nanica que eu te falei. Porque quando eles vieram em cima desses nossos jornais, que podiam ser submetidos à censura prévia, aí nós inventamos o livro-reportagem, que não entrava não podiam ser censurados. Mas logo eles descobriram e pegaram os meliantes. O assunto é muito interessante, ficaríamos horas aqui, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Meu querido Palmério Doria, as suas considerações finais. Bom, enfim, eu conheci Araraquara, né? Que era uma lacuna, essa era uma lacuna geográfica na minha vida, né? Então, a dona Ruth Cardoso, que é daqui, é da terra, evidente, a primeira dama, mulher do Fernando Henrique, é personagem desse livro, não poderia deixar. E é incrível também que ela estudou no colégio Desuazor, que é na frente da minha casa. São algumas coincidências. Tremenda coincidência. Mas foi um grande prazer poder ter aqui você na nossa Uniara. O prazer foi todo meu. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos falamos a semana que vem.